Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração nessa noite com o tema rugir. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: rugir. Rugir. Isaías capítulo 5, versículo 29. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Existia um leão muito forte, muito grande, com aquela juba enorme. E ele estava embaixo daquela árvore. Estava muito quente na África. E ele estava muito cansado. Ele estava um pouco desanimado, um pouco frustrado com algumas coisas que aconteceram, e ele ficou quieto, ali deitado embaixo daquela árvore. De repente os leões menores vieram até ele e mexeram com ele, morderam seus dedos, e ele não fez nada. A leoa veio até ele, mexeu com ele, ele também não fez nada. Então os outros animais viram o leão daquele jeito e começaram a se aproximar dele. Os chacais, a hiena, e começaram a latir, rir do leão, e começaram a comer a comida no território dele. Se aproximaram dele, começaram a se aproximar e pensaram: agora é a hora que nós vamos derrotar, destruir o leão. Mas de repente o leão se levantou, rugiu, partiu e devorou todos que estavam na frente dele, correu como o vento e destruiu tudo e todos que estavam ao seu redor. Bom, muitas vezes é preciso o leão se levantar para mostrar para o chacal quem ele é. Sabe, gente, eu lembro que início do ano eu tive uma experiência muito forte. A Lia chegou para mim com alguns projetos que nós estávamos fazendo, e eu lembro que ela estava muito entusiasmada, muito motivada, com muitos sonhos, muitos projetos, e ela estava animada, falando para mim de tudo aquilo. Só que eu estava me sentindo triste, me sentindo frustrado. Eu não estava com o mesmo ânimo que ela estava. Mas eu lembro que eu fazia aquele sorriso amarelo, aquela cara de paisagem, concordando com ela, mas me sentindo por dentro preso. Não estava com o mesmo ânimo que ela estava, algo preso dentro de mim. Não sei se você já sentiu isso. As pessoas ao seu redor parecem que estão animadas com tantas coisas, com tantos projetos, e você parece que se sente preso. Você parece que não consegue colocar para fora aquilo. Enfim, talvez algumas coisas não aconteceram do jeito que você imaginava, algumas frustrações, as lutas estão tentando te intimidar, e você fica ali parado, triste, desanimado. E eu lembro que naquela noite, em seguida, nós fomos dormir. E durante a noite eu tive um sonho. E nesse sonho o Espírito me levava muitos anos atrás da minha vida. Eu ainda era solteiro. Eu caminhava na rua e eu estava triste, com medo do meu futuro, pensando o que iria acontecer comigo. Será que eu iria conseguir vencer? Será que eu iria ter um casamento feliz? Será que eu iria ter um ministério feliz? Eu lembro que esses foram os meus maiores questionamentos da minha juventude no início. Porque eu nasci num lar que eu não via felicidade em nenhuma área, para falar a verdade, da minha família. E eu questionava com Deus e dizia: Deus, mas eu não consigo. E Ele dizia: você consegue, coloca para fora, tira o que está preso de você, ruge, ruge como um leão, ruge, coloca para fora. E eu me acordei e fiquei: meu Deus, que sonho doido, não entendi nada. E eu lembro que em seguida eu fui para a academia e eu comecei a correr ali na esteira, e de repente eu olhei, está chegando o meu limite, está na hora de eu parar de correr. Mas eu senti o Espírito falando comigo: não, avança um pouco mais, corre um pouco mais, avança os seus limites. Está na hora de você começar a romper os seus limites. Se você quer ir para um próximo nível, você tem que parar de olhar para um limite, ou você tem que parar de colocar os limites em você e avançar. O problema é que nós colocamos os limites em nós mesmos. Avança um pouco mais. Eu comecei a correr um pouco mais. Eu comecei a ficar cansado, o suor escorrendo. E eu falando: mas eu não consigo mais, Senhor, em espírito. Eu não consigo mais, Deus, eu estou cansado. Ele: avança, corre um pouco mais. Eu comecei a correr. Quando eu vi, eu estava quase correndo o dobro do que eu corria no normal. E de repente, meu irmão, começou a vir dentro de mim: ruge, coloca para fora, ruge como um leão, vai, avança.
eu comecei, meu irmão, começou a vir um ânimo dentro de mim, que eu não sabia de onde que estava indo. Começou a vir uma força dentro de mim, que eu não sabia de onde que aquela força estava vindo, mas ela estava lá dentro, ela precisava somente ser colocada para fora. E o Espírito falava para mim: se inspira, mas transpira, coloca para fora tudo que você tem recebido, ruge, coloca para fora. Meu irmão, de repente naquela hora eu já estava correndo, suando, endorfina já liberando no cérebro, animação vindo, e eu gritando ali dentro da academia. Não sei se alguém ficou assustado comigo. E eu saí dali muito entusiasmado. Eu cheguei em casa e começou a vir projetos, ideias, coisas que eu precisava fazer. Começou a vir tudo muito de repente. Eu cheguei em casa muito animado para ali, não sabe o que aconteceu comigo? Comecei a botar tudo para fora. Cara, eu comecei a me sentir muito bem. Eu aprendi algo poderoso. Nós costumamos nos inspirar demais e transpirar de menos. O nosso problema é que nós nos alimentamos muito e nós queimamos pouco. Você vem aqui na igreja hoje, numa sexta-feira à noite, num domingo à noite, você recebe muito da palavra de Deus, mas se essa palavra lá, da porta para fora, no seu dia a dia, ela não for queimada, se essa gordura não for queimada, se isso não for gerado na sua vida, meu irmão, de nada se aproveita. A fé sem obras é morta. Nós precisamos colocar em prática tudo que nós recebemos. Transpira, se inspira. Você está se inspirando com essa mensagem, mas transpire essa mensagem na sua vida. Avança os seus limites. Ah, pastor, mas eu estou fraco demais, está doendo, eu não estou conseguindo. Vai, avança um pouco mais. Está doendo, mas você consegue. Sabe, pastor, eu tenho tentado orar mais, e o máximo que eu consigo é 5, 10 minutos. Eu não consigo avançar minha vida de oração. Cara, às vezes Deus permite uma situação difícil na sua vida. Deus permite momentos difíceis para extrair de dentro de você aquilo que está lá. E Deus te espreme para tirar esse rugido que está aí preso dentro de você. Um dia perguntaram para Thomas Edison qual é o segredo do sucesso. Ele falou 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você sabia que o leão é da mesma família dos gatos, os felinos? A diferença é que os felinos pequenos, sem força, eles miam. E os felinos grandes, como o tigre e o leão, eles rugem. Eu pergunto nessa noite, quem é você? Um gatinho que mia, acovardado com medo da vida? Ou um leão que ruge, que enfrenta, que não tem medo de nada? Sabe que o leão da tribo de Judá, Jesus, ele já venceu por você. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci por você. Mas nós estamos acovardados. E você sabia que a língua, ela influencia o seu corpo? Quando você está intimidado, frustrado, você fica introspectivo, não é verdade? Você não quer falar, você quer ficar quieto, se isolar, ficar sozinho, longe de tudo e de todos. Mas você precisa falar. A sua língua precisa sair, e palavras precisam sair da sua língua, palavras de bênção. Você precisa profetizar sobre o seu futuro. Você precisa rugir. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que sair rugindo na rua? Não estou dizendo isso. Se for preciso, faça, não tem problema. Mas profetize coisas boas, isso é rugir. Fala: meu futuro vai dar certo, minha vida está nas mãos de Deus. Se os meus antepassados, se a minha família não deu certo, se os casamentos não deram certo, mas o meu vai dar certo, a minha vida financeira vai dar certo, eu vou conseguir. E você ruge. Daniel capítulo 5, o versículo 12 e o 14. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e de uma sabedoria fora do comum. O texto, os dois textos que eu li, o de Isaías capítulo 5, é uma profecia do profeta Isaías, que as nações inimigas, a Síria, a Babilônia e muitas outras nações, iriam rugir sobre Judá. Eles iriam devorar Judá. E essa profecia se cumpriu na época de Daniel. Daniel foi um dos cativos, junto com seus amigos, foram cativos para a Babilônia. Em uma época muito difícil. Realmente a nação seria destruída. Mas Daniel, com os seus amigos, rugiram. Eles não se intimidaram. Eles entenderam que Deus tinha um propósito na vida deles. E eu fiquei procurando, gente, por que o leão ruge? Um leão ruge para identificar o seu destino. O leão ruge para identificar um destino. A Bíblia diz que em Daniel, que ele junto com os seus amigos foram levados cativos de Judá
para a Babilônia. Eles foram levados escravos. Eles poderiam ter todos os motivos para falar assim: nossa vida não vai mais dar certo, estamos indo para uma escravidão, olha o que o nosso futuro espera. Mas eles entenderam que eles eram leões, eles entenderam que Deus tinha um propósito para a vida deles. E um leão identifica, ele ruge para identificar o seu destino. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: se a sua caminhada, se a direção que você está indo está na direção de Deus, o caminho pode ser ruim, mas ele vai te levar para o seu propósito. O caminho pode ser difícil, mas ele está te levando para o seu propósito. O importante é você estar na direção de Deus. O importante é você identificar o seu destino. Identifique o seu destino em Deus. Eles identificaram. Sabe, o que define o seu destino não são suas condições, mas suas decisões. São as suas decisões de verdade que vão identificar o seu destino. A sua situação atual, quero dizer isso para você: a sua situação atual não é o seu destino final. A sua situação atual não é o seu destino final. O seu destino está na sua frente, pronto para você avançar sobre ele, pronto para você conquistá-lo, porque alguém já conquistou ele por você. Agora você precisa fazer a sua parte e rugir. O leão ruge para demarcar um território. O leão ruge para demarcar um território. Com seu rugido incrível. Não troque propósito por propostas. Daniel decidiu não se contaminar. Ele demarcou um território. Ele continuava sendo quem ele era ali onde ele estava. Ele não queria comer aquelas comidas consagradas. Quero dizer uma coisa para você: não troque o que você mais quer na vida por coisas que você quer no momento, porque os momentos passam e a vida continua. O problema é que nós estamos trocando propósito por propostas. Estamos trocando um futuro lindo na presença de Deus por prazeres momentâneos. Quando você for para algum lugar, quando você for tomar uma decisão, não olhe a porta, mas olhe para onde que aquela porta está te levando. Olhe que destino que ela irá te levar. O leão é leão onde ele estiver. Se você colocar um leão com um bando de ursos, ele continua sendo um leão. Se você colocar um leão em meio a qualquer outro animal, ele continua sendo leão. Se você colocar um leão no meio dos cachorros, ele continua sendo leão. Se você jogar ele no meio dos lobos, ele volta liderando a alcateia, porque ele é leão. A maioria dos escravos de Judá que foram para a Babilônia, logo que chegaram na Babilônia, gente, a Babilônia na época era a capital do mundo. Imagina você chegar num lugar que tinha tudo, os caras ficaram maravilhados, as maiores riquezas do mundo, jardins suspensos enormes, muita riqueza, jogos, era Las Vegas da época mais ou menos. Os caras chegaram na Babilônia e ficaram encantados, ficaram maravilhados com tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente, muitos se contaminaram, muitos se influenciaram e começaram a fazer tudo que os babilônicos faziam. Começaram a adorar os deuses que os babilônicos adoravam. Mas esses caras, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram ser leões aonde eles estiveram. E lá eles continuaram sendo quem eles eram. Eles não se contaminaram. Eles não se misturaram. E a Bíblia diz que eles continuaram sendo servos de Deus, firmes, fiéis na presença de Deus. O problema é que quem nós somos no ambiente que nós vivemos. Sabe, não adianta que na igreja nós sermos cristãos, adoradores, e no trabalho não sermos, na família não sermos. Nós somos leões onde nós estamos. Amém? Quem nós somos ao nosso redor? Quem nós somos na sociedade que nós vivemos? Nós estamos rugindo ou estamos nos acovardando? Aqui eu vejo a diferença do leão e do camaleão. Existe uma diferença muito grande. O camaleão, ele se molda conforme o ambiente. Ele muda de cor conforme o ambiente. O leão é o leão onde ele estiver. Ele não muda conforme o ambiente. O camaleão, ele tem um olhar 360. O olhinho dele, se você for olhar, um olha para um lado, outro olha para o outro. Ele consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. O leão não, ele tem um foco, uma direção. O camaleão, ele tem a língua rápida. O leão, ele tem as garras rápidas.
fala menos e age mais. Nosso problema é que às vezes a gente fala demais e faz pouco. Nós precisamos falar menos e agir mais. O camaleão tem pouca audição. O leão ouve perfeitamente, ouve de longe. O camaleão são pequenos e presas fáceis. Os leões são grandes predadores. O leão ruge para assustar a presa. Ele ruge para assustar a sua presa. Sabia que o leão não ataca do nada? A maioria dos leões são noturnos. Eles atacam durante a noite. Quando todos estão dormindo, o leão está trabalhando. Quando todos estão parados, o leão está agindo. Enquanto muitos estão fazendo tantas coisas, nós estamos orando, buscando a presença de Deus. Enquanto muitos jovens estão buscando o pecado, nós buscamos a santidade. Essa sim vai ser a nossa diferença. Nós oramos, nós guerreamos, nós lutamos. E quando o inimigo tenta nos intimidar, nós rugimos. Daniel orava, e quando foram feitos decretos, quando os babilônicos muitas vezes tentavam derrubar Daniel, muitos tentaram derrubar Daniel, Daniel chegava em casa e abria as portas da sua casa, que eram viradas para o palácio, e ele orava, e ele profetizava, e ele guerreava no mundo espiritual, e ele não deixava as circunstâncias, as pessoas, o diabo parar ele. O problema é que quando chegamos em casa, ficamos intimidados, ficamos desanimados, e ao invés de orarmos, ao invés de guerrearmos, ao invés de profetizarmos, nós vamos ver série, e nós ficamos no Netflix, e nós ficamos na internet, e nós ficamos quietos. Não que isso seja errado, não é, mas isso não pode nos dominar. Nós precisamos nos alimentar de oração. Um cristão sem oração é o mesmo que um lutador sem treino. Na hora da luta, perde. É porque perde, porque não treinou, porque não orou. O leão ruge para comunicar-se com o seu bando. O leão ruge para comunicar-se com o seu bando. Daniel e seus amigos, eles eram porta-voz ao povo cativo de Judá. E nós precisamos rugir para se comunicar com as outras pessoas. Nós precisamos falar do amor de Jesus para os outros jovens. Eles precisam ver em nós a diferença. O leão ruge quando se sente intimidado. Quando ele está se sentindo intimidado por outras coisas, ele ruge. Aqui eu vejo algo poderoso. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um dia o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de mais de 20 metros de altura do rei Marduk, uma estátua toda de ouro. Mas aqueles 3 jovens falaram assim: nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, rei. Quem não se curvar diante dessa estátua, um decreto foi colocado, será jogado na fornalha de fogo. E eles falaram: nós não vamos nos curvar. Daniel capítulo 3, a partir do 23. Então o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais forte. Mandou amarrar aqueles 3 jovens e jogá-los na fornalha. Capítulo 3, versículo 23 diz assim: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: nós não lançamos no fogo 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Sabe, muitas coisas vão querer amarrar você, mas Deus permite sim você ir para o fogo. Deus permite sim você ir para a prova. Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Deus não vai te livrar da prova, Deus vai te livrar na prova, porque o fogo ele te desamarra e ele vai te deixar solto. E eu quero dizer algo para você: você não estará sozinho, porque Jesus estará junto com você. Ele prometeu: eu estarei com você todos os dias, em todas as lutas, Ele estará ao seu lado. Pastor, mas tem horas que parece que estou sozinho, tem horas que parece que, sabe, que os problemas vão me destruir. Não vão não, meu irmão, Ele permite você passar por isso. Às vezes nós não entendemos o propósito das lutas que estamos passando, o propósito das coisas ao nosso redor, mas Deus tem um propósito em tudo isso. O
que nós estamos profetizando sobre o nosso futuro? O que você está falando da sua vida, dos seus sonhos? Eu li uma matéria hoje no Globo.com. Quinta-feira, ontem, um comediante de stand-up britânico morreu no palco. Ele estava fingindo, no seu stand-up, fingindo que estava tendo um derrame, pois o cara não teve um derrame mesmo, morreu. O cara caiu morto e a galera estava rindo da morte dele. De repente as pessoas viram que ele caiu de forma meio estranha, que ele não se levantava, foram em direção a ele. Opa, alguma coisa errada aconteceu de verdade. Eu acho que a ensinação dele está passando um pouco do ponto. Ele é um ator muito top. Chamaram os paramédicos, o cara, quando chegaram, o cara já tinha morrido. Eu fiquei pensando, cara, eu li isso hoje, eu estava preparando a mensagem, Deus falou comigo, olha que interessante isso. O cara brincou que estava morrendo, estava tendo um derrame e morreu. Nós não entendemos as coisas que às vezes a gente fica brincando com a vida. A gente brinca de vida com Deus, a gente brinca de casamento, a gente brinca de muita coisa. Precisamos levar a sério e profetizar sobre as coisas que a gente faz. Isso é muito verdade. Eu preciso acreditar em mim mesmo. Como eu estou me enxergando, como eu estou me vendo, como um gatinho com medo acovardado miando, ou como um leão rugindo que se levanta e que avança e que consegue. Olha, esses caras foram levados para a Babilônia, escravos. Eles ficaram cerca de 70 anos escravos na Babilônia. Mas em todo o tempo eles estiveram com Deus, em todo o tempo eles não abandonaram Deus, e Deus tinha um propósito em tudo aquilo, que o futuro deles estava nas mãos do Senhor. Deus tem um propósito em tudo que você está passando. Ah, mas o meu casamento está quase acabando. Continua firme, continua acreditando em Deus. Deus tem um propósito para melhorar vocês dois. Minha empresa quebrou, por quê, pastor? Porque Deus tem uma empresa melhor, porque Deus tem um emprego melhor para você. Sabe o que eu vejo nisso tudo? É quando nós avançamos diante da luta, nós avançamos num nível que nem nós mesmos conseguimos imaginar. Nem eles imaginariam que eles sairiam dali vivos, ilesos, porque no seu limite Deus está lá. Sabe o que eu vejo nisso tudo? É quando nós avançamos diante da luta, nós avançamos num nível que nem nós mesmos conseguimos imaginar. Nem eles imaginariam que eles sairiam dali vivos, ilesos. Deus está no impossível. Deus está no seu limite. Você já deve ter ouvido falar daquela história que um homem andava na beira da praia. De repente, naquele sonho, ele andava na beira da praia, ele via no céu a vida dele passando como um filme. Ele via os momentos felizes da vida dele, quando ele nasceu, ele via o casamento, ele via tantas coisas felizes, e em todo momento, todos os momentos felizes, ele via dois pares de pegadas na areia. Ele entendia que o Senhor sempre esteve com ele nos momentos felizes, mas de repente ele começou a ver os momentos difíceis, as lutas, as mortes, os choros, e quando ele olhou para a areia, ele viu só um par de pegada. E ele questionou Deus, por quê? Que nos momentos mais difíceis o Senhor me abandonou. Aí Deus falou com ele, não filho, aquelas pegadas eram minhas, eu estava te carregando no colo. Fizeram um decreto, assinaram. De repente chegaram para o rei, rei, o senhor não assinou um decreto assim, assim, assim? Sim. Que seria jogado na cova dos leões? Sim. E o senhor não volta atrás? Não volto atrás. Então tá, tem uma pessoa que te desobedeceu, rei. A Bíblia diz que o rei não conseguiu voltar atrás do seu decreto, não podia voltar atrás. Jogou Daniel dentro de uma cova e o rei selou com o seu anel. Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel. Lançaram ele na cova dos leões e, falando ao rei, disse a Daniel, teu Deus, a quem tu continuastes servindo, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. O rei selou com o seu anel, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite toda em jejum, não conseguiu dormir, nem deixou que os instrumentos de música chegassem até ele. Fugiu dele o sono. Pela manhã, rompendo o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel,
servo do Deus vivo, por um acaso, o teu Deus, a quem tu continuaste servindo, conseguiu te livrar desses leões, Daniel? Aí então veio um ungido lá do fim da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Eu vejo algo incrível. Por que fechar a boca? Por que não prender as presas dos leões? Porque o leão precisa rugir muitas das vezes para atacar. Mas por que os leões não derrubaram Daniel com suas garras? Porque um leão não ataca outro leão. Daniel era um leão.